Coloquei nas mãos de Deus os meus problemas. Coloquei nas mãos de Deus, não chegam a existir. Se pra mim problemas são males terríveis, mas o meu Redentor vive e Ele cuida bem de mim. Basta tão somente confiar. Pegue as suas ansiedades e entregue para Deus. Se você aí no mundo tem problemas e os deuses não conseguem te valer, para amigo não demais um passo errado, só um advogado que resolve pra você. Larga tudo e vem pra cá com seus problemas. Não preocupe, o Espírito Santo te conduz. Seus problemas serão solucionados. Quem vai cuidar do seu caso é o Senhor Doutor Jesus. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue as suas ansiedades e entregue para Deus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue as suas ansiedades e entregue para Deus. Prove de Deus a felicidade. Pegue as suas ansiedades e entregue para Deus.
Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla de seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para sempre. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23, 5. Senhor, só Tu podes fazer aquilo que nós estamos esperando que Tu faças. Mas diz o Teu santo profeta que nós não podemos fazer com que o Senhor venha cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Nós não podemos adiantar nada. Simplesmente temos de ficar quietos. E o Senhor nos dá um tempo para ver como vamos proceder com aquela promessa. Dá-nos a graça nesse estudo, de vermos mais um pouquinho além aquilo que de fato somos. Em nome de Jesus Cristo, Te pedimos com perdão dos nossos pecados, da nossa negligência, preguiça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar-nos. Ele se está revelando por meio de um vaso humano. Ele quem? Ele está se revelando por meio de um vaso humano. Perguntas e respostas sobre o selo 298. Mas eu quero ler ainda alguma coisa em perguntas e respostas sobre o selo. É um fato curioso que já conhecemos, a maioria conhece, mas essa foi a maneira que o profeta pregou a Bíblia. Foi repetindo Moisés, Elias, José, Davi e assim por diante. Lembro-me daquela ocasião quando estavam tocando esse hino, o grande curador. E um garotinho foi trazido à plataforma para que eu orasse por ele, porque tinha as pernas todas torcidas. Aquela jovem, creio que era menonita, estava tocando o grande curador. Vocês conhecem? O grande curador agora está perto. Ela tinha o cabelo longo e ruivo e penteado ao longo das costas. O Espírito Santo tocou no menino pela imposição de mãos. E ele saltou de meus braços e começou a correr dando volta aqui na plataforma. Sua mãe se levantou e desmaiou. Então o Espírito de Deus caiu sobre esta jovem menonita que estava tocando o piano, e seus familiares estavam assentados aqui no culto com suas vestiduras religiosas. E quando o Espírito caiu sobre ela, saltou do piano com as mãos levantadas ao céu e seu cabelo tão bonito, e começou a cantar no Espírito. Parecia um anjo. E quando se distanciou do piano, o piano continuou tocando só. O grande curador agora está perto. O grande curador agora está perto. Havia centenas de pessoas presentes e todas olhavam esta maravilha. O piano tocava só. Então foi quando coxos saíram das cadeiras de rodas, levantaram de suas camas e demais coisas e regressaram às suas casas caminhando curados. Esse mesmo Jesus Cristo está presente nesta manhã, tal como esteve ali nessa ocasião.
Somente crer. Somente crer. Toquem esse hino, por favor. Todos estejam em oração. Não pensem que isso foi arranjado. Isso aconteceu agora. Dia 19/4/1981, de manhã, lemos Salmo 133 e Salmo 23, versículo 5. Vindicação. Mecânica versus dinâmica. Dizem que já temos muita mecânica e o que nos falta agora é dinâmica. Isso soa como se tivéssemos um carro prontinho, com o tanque cheio de gasolina, e só faltasse o motorista acionar a chave e colocá-la em movimento. Eu quero dizer uma coisa: na verdade nós temos as peças para a montagem, mas é necessário que um homem de gravata chegue, porque vocês se lembram de que aquele mecânico estava ali labutando, suando, para fazer um Chevrolet funcionar. E ele não conseguia. E tirava a peça, botava a peça, trocava carburador, certo? Botava carburador, trocava distribuidor, trocava platinado e não dava, e o carro não dava. E troca de diácono, e troca de administrador, e troca de coisa, e não está dando. E o problema é fulano, o problema é ciclano. Essa peça aqui é aquela ali. Às vezes não é a peça, a questão está aí no mecânico. Quando tivermos as peças no lugar certo, tudo montado, virá a dinâmica. Quando os Timóteos estabelecerem os presbíteros sobre assim diz o Senhor, quando o pastor for pastor, quando o evangelista for evangelista, pastor sendo um boi de guia, o evangelista sendo aquele homem com a bola de fogo no coração, inquieto, não desordenado, bem entendido, inquieto, mas não desordenado. Essa reunião, esse estudo final tem a ver conosco. Ante o trono de julgamento vem diante da igreja do Senhor. Na mensagem ao nascer do sol, parágrafos 170 e 171, o profeta diz: notem a outra pessoa que tinha este poder vivificador. Há um chamado Felipe, ele estava tão cheio do poder vivificador, que é a dinâmica, que se encontrava em uma tremenda campanha ali em Samaria. Ele não estava lutando com membros, ele estava lutando com os demônios e tirando os demônios das pessoas. Os demônios estavam sendo expulsos. As pessoas estavam sendo batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. E tinha uma grande série de cultos. E então, lhe falou o Espírito. A dinâmica desceu e disse: deixa este avivamento. E ele haveria respondido: porém, que dirão os ministros? Não importa o que digam. Não importa o que digam. Ele estava tão cheio do poder vivificador. Ele tinha gasolina e a dinâmica estava caindo em cima. E ele disse: vá agora ao deserto. E ali encontrou um eunuco do Senhor Jesus Cristo. Um só homem, o qual levou a mensagem à Etiópia. Correto? Ele obedeceu a Deus. Em obediência a Deus, se você nunca tem sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, então faça-o. E veja como o poder vivificador te levantará. Quando Filipe fez esta grande coisa de deixar esse grande avivamento e obedecer o mandato de Deus, o qual se cumpriu ao haver batizado o eunuco, então foi tão cheio desse poder vivificador que até o levantou. Veja que o enredo está aí: posição, função definida, vindicação ministerial, obediência. Vivificou a Filipe até o ponto em que de repente desapareceu e apareceu ali em outro país, a uma distância talvez de umas 150 milhas. Vivificou seu corpo mortal. Como fez? Era que estava muito cheio do poder vivificador. E isto era manifestado pela obediência ao Espírito Santo. Ele apareceu em outro país. Que mensagem isso te daria?
Para você que obedece também. Um dia desse ninguém te verá e você estará noutra parte. Mas ainda, no selo da Páscoa, sobre o mesmo Filipe. Veja Filipe. Isso quer dizer que ele pregou ali, agora nessa outra pregou sobre o mesmo assunto. Veja Filipe, lá embaixo é um grande avivamento, tendo um avivamento onde isto seria... Nenhum homem ousaria. Ora, eles haviam recebido cooperação entre as igrejas e tudo mais lá embaixo. Estamos tendo um grande avivamento. E o poder vivificador de Deus falou e ele disse, Montbrand disse Estevão, mas foi Filipe. Nós temos que dizer a mensagem traduzida como ele falou, mesmo o engano do nome. Mas vamos ler, Filipe, no parágrafo 159. Quando a igreja pentecostal chegar àquele grande avivamento, mas eu tenho um homem com o qual desejo que você fale. E Filipe é obediente, não importa o que seja. Quantas críticas! Filipe, você não pode viver. Ele está dizendo aqui Estevão. E sabe, esse engano é para um diácono. Mas eu posso. Deus disse assim. E ele saiu para o deserto e lá encontrou este eunuco. E o que aconteceu? Ele disse, se creres de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu te batizarei. Quando ele o batizou, veja, ele foi vindicado por este poder vivificador para deixar o avivamento de milhares de pessoas para saírem até o deserto por um homem. Aí está contra toda a razão. 10 mil te querendo aqui, mas há um te querendo lá fora. E o poder vivificador o enviou para um lugar provido por Deus. Aleluia! Homens e mulheres, isso fará com que vocês fiquem de pé. Isso te fará fazer as coisas que Deus deseja que você faça. Não me importa o que os outros dizem a respeito disso. Os vizinhos dizem, aquela pessoa perdeu a sua mente. Ora a noite toda, lê a Bíblia. Ora a noite toda, lê a Bíblia. Lê a mensagem. Deve ser uma pessoa louca então. Ora a noite toda, lê a Bíblia. Não me importa o que eles dizem. É o que Deus te chamou para fazer, é que importa. Isso é certo. Ora, eles dizem, não podemos ter este avivamento pentecostal antiquado. Sim, nós podemos também. Você pode ter isto em você mesmo, e você é a maioria em Deus. Não importa o que o restante deles pensem. Agora, vejam aqui, apenas este exemplo para não nos segurarmos muito tempo. Não precisamos descrever sobre o pastor, o boi de guia, o homem de carga, que tem uma tarefa especial. Mas isto aqui mostra ligeiramente, em síntese, mas bem esclarecido, que as peças estão aí. E vamos colocar agora essas peças no devido lugar, fazer a devida montagem. Por isso é necessário ministério vindicado por Deus. Se tem alguém aqui que é carroceiro, está chorando há muito tempo para ir pregar o Evangelho, por que você não foi ainda? Por que o Espírito Santo ainda não disse para você, vá a tal lugar, assim, assim? Vai lá e pregue, lá tem um homem, assim, assim. Você vai encontrá-lo assim que descer do ônibus. Ele está com uma camisa azul, bastante poluída, e ele tem uma calça remendada assim, e você vai e começa a fazer um assunto com ele. O Espírito Santo já te mandou fazer alguma coisa assim, você não fez? Ou você está esperando o pastor Joaquim sentir? O Espírito Santo tem mandado alguém aqui assentado num canto da igreja, ir lá na porta da rodoviária, ir lá no meio do povo lá e falar com uma pessoa. Vai na rodoviária hoje de manhã. Não precisa fazer um grande culto ao ar livre. E não precisa falar muito difícil. Vai na porta da rodoviária e diz para ele, hoje nós temos uma reunião para ouvir a palavra de Jesus. O Espírito Santo tem te conduzido assim. Eu recebi um testemunho no interior de Minas, num lugar onde condução vai e para, então tem que ser a cavalo, 20 quilômetros. Uma senhora abandonada pelo marido ouviu o programa da madrugada. E ouviu, e por fim um dia ela disse para os seus pais, sua família, vocês vão ficar sem eu aqui agora. Eu vou procurar essa gente. Enquanto eu não encontrar essa gente, ela foi. Chegando lá, pregou-se de doméstica, caladinha, não falou nada. O dinheiro que ela ganhava, tirava o suficiente para si, o resto comprava literaturas calada e mandava para eles. Daí uns dias, no tempo certo, na hora certa, foi que ela manifestou a coisa, o irmão Carmindo foi lá e batizou 16 pessoas, e ele disse, a literatura estava espalhada. Mulher não pode pregar, né? Mulher não pode orar, está lá no altar orando. Mulher não pode pregar, mulher não pode dar uma mensagem, não pode distribuir mensagem. Quando o tempo é mal aplicado, o Espírito de Deus não fala.
Havia uma mulher na reunião do Mombrana e outra ali com criancinha pra lá e pra cá. E o menino chorando. E o Espírito Santo vinha naquela irmã e falava: ore pela criança. Quem sou eu? Pois o profeta de Deus, irmão Brana, vai orar? Que é isso? Deus me livre, sinceridade, né? Ela resistiu até umas horas. Depois ela não pôde resistir mais. Muito educada. Viu que aquela mãe estava gasta, cansada. Disse: ô querida, você está cansada? Ele chora há tantos dias. Estou muito bem. Senta-te aqui. Escuta, você deixa eu orar por essa criança? Só para satisfazer um desejo aqui, uma coisa do meu coração? Ela disse: pois não. Orou, pronto, o coração dela ficou livre. Lá na reunião, quando o irmão Brana chamou a fila, ela era a quarta pessoa da fila, com um bebê no braço. O irmão Brana parou, olhou para ela e disse: vai, o Espírito Santo mandou aquela senhora fulana de tal e tal assim orar pela sua criança. Ela já está curada. O Espírito Santo mandou! E isto se ouve muito pouco hoje. Não tem coragem de falar, assim diz o Senhor. Diz: eu senti. Jesus disse: não é quem sente. Não há esse termo na Bíblia. Sentimentos estão nos sentidos humanos. Memória, afetos e essas coisas. Eu quero ver se Deus te mandou, se Ele vai cuidar de você, te equipar. Esse é que é o certo. Agora, é estímulo ou não é? Mas é necessário ter vindicação. Nós vamos ver aqui um quadro de tipos na Bíblia que forma oposições, mas o verdadeiro foi vindicado, embora morrendo. Começa por Abel e Caim. O irmão Branham disse na mensagem: mudou Deus seu parecer, parágrafo 84. Observem, Abel pela fé em Deus ofereceu um sacrifício mais excelente, e o crente carnal pensou que isto eram as obras de suas próprias mãos e seus frutos e sua bela oferta que ele trazia, que Deus reconheceria. Mas isto foi um choque. Então, quando ele viu Abel oferecer, dedicar o seu sacrifício, ele se influenciou e disse: eu vou fazer um mais bonito do que ele. Mas ele era natural, ele não fazia por revelação. Nós ouvimos isso aqui. E eu não quero parar nesse termo, mas vamos ver ainda Abraão e Ló, porque o próprio profeta mostra. Nós encontramos que Abraão e Ló tiveram que se chocar. Encontramos que Moisés e Datã, Coré tiveram o mesmo choque. Moisés, sendo um profeta ordenado com a palavra do Senhor, vindicou que ele foi escolhido para ser o líder da hora e que Abraão havia sido prometido todas as coisas. E aqui Moisés fez exatamente o que Deus disse que seria, aconteceria. E Coré, sendo carnal, queria levantar uma organização no meio deles. Ele queria fazer um grupo de homens, e Deus não trata com pessoas assim. Isso mostra bem lá naquela escritura um tipo de jornada hoje, que a organização não é o que Deus ordena. Pois logo que Coré fez isso, ele disse a Moisés: você coloca muito sobre si mesmo. Em outras palavras, toda a congregação é santa, porque você disse que você é o único homem santo. Você não tem nenhum direito de fazer tal coisa como esta. Você tenta fazer de você mesmo alguém grande. Somos todos santos, somos todos filhos de Deus. Mudou, deu seu parecer, parágrafo 85. Então você vê esses choques. Você viu o choque dentro da igreja primitiva também em Atos 15. Mas veja a conclusão do encontro da convenção de Atos 15. O Espírito Santo determinou, seja assim. Pela letra não podia comer carne de porco, não podia fazer nada disso. E o judeu tinha que ser circuncidado. E de repente um levantou e disse: o Espírito Santo diz assim: vocês apenas não comam carne sufocada, nem sangue, e fujam da prostituição do mundo, da prevaricação, da imundícia do mundo. Terminou. Houve contenda, houve choque no meio deles. Mas qual foi o final do choque Coré com Moisés? Qual foi o final do choque de Abel com Caim? Qual foi o final do choque de Abraão com Ló? Então nós nos reunimos e às vezes temos que ter choque no escritório, duas famílias. Mas de que maneira aquilo vai terminar? De que maneira aquilo vai continuar no seu espírito, no seu coração? De que maneira aquilo continuou no coração de Caim, a ponto de Deus dizer: se você se arrepender, esse choque sai, esse peso sai do seu coração. Agora eu estou querendo falar um pouquinho de vindicação, e vocês podem fazer um apanhado sobre vindicação. Vamos ver Abraão versus Abimeleque. O que pensas de vindicação? O que pensas disso? Você quer ver o que é vindicação? O que é estar na mira de Deus? Um exemplo? Almas encarceradas, parágrafo 22. Quando eu comecei a ler a Bíblia, diz o profeta, eis aqui uma das coisas que me turbava muito. É que um homem pode fazer uma coisa daquela e continuar sendo um profeta de Deus, não é? Porque permitiu Deus que Abraão, aquele homem tão grande, apresentasse a Sara como sua irmã, em vez de sua esposa?
Deus permitiu que Abraão mentisse e outras coisas que fez, e até permitiu que Abraão saísse da terra prometida, de onde ele lhe disse que não saísse. Mas você disse isso, disse aquilo. O profeta diz uma coisa aqui, ali ele disse outra. Todo judeu que sai da terra prometida está em apostasia, porque Deus lhes deu essa terra, e a promessa foi que ficassem. Porém, eles se foram. Agora, tudo isso aqui tem mensagem. Quem sai da terra prometida, etc. Então Abraão se foi a Gerar, mas naturalmente se não fosse por isso, é que ali é onde Abimeleque, o rei dessa terra, se enamorou de Sara, e até ia se casar com ela, e ele era um homem bom e justo. Agora isto pode que soe um pouco ridículo, mas é para dizê-lo bem claro. Depois que ele havia tomado banho, ao anoitecer, e havia se vestido para ir à cama, e até se ajoelhou junto à cama, orou e se deitou. Então foi quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eis, morto és. Morto és? Eu menti? Eu estou fazendo uma coisa errada? Agora, Deus impediu que ele fizesse tal loucura contra um homem de Deus. Deus impede que um verdadeiro crente faça uma loucura contra um ministério de Deus. Deus impede. Ele pode um dia vacilar, mas ele não permanece naquele espírito terrível. É morto. Agora está aqui. Deus não permitiu, porque ele era um homem justo. Ele não permitiu que José abandonasse a Maria, porque era justo. Sofresse o dano aparente como um justo. Agora, isto pode que soe um pouco ridículo, mas é para dizê-lo bem claro. Depois que ele havia tomado banho, ao anoitecer, e havia se vestido para ir à cama, e até se ajoelhou junto à cama, orou e se deitou. Então foi quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eis, morto és. E o homem não havia feito nada. Se você vai tomar um membro do outro, se você orar mesmo o Senhor Jesus, ele não te deixará fazer essa loucura. Se aquilo não estiver no plano de Deus, se aquilo vir te trazer um opróbrio, ele não te deixará fazer essa loucura. Você entende? Membro da igreja é ovelha. Às vezes, como aconteceu com Davi, um tem 500 ovelhas, 500 mulheres. Urias tinha uma ovelhinha só. Davi vai e toma, pelo poder que havia nele, pela oportunidade que havia nele. Mas eu não sei, mas ela está querendo. E o homem não havia feito nada. Ele havia sido perfeitamente enganado, tanto por Abraão como também por Sara. Correto. Deus lhe disse: olha, tu tens a esposa de outro homem. Eu não escutarei tua oração. Tu estás fornicando com membros de outra igreja. E não escutarei, não haverá dinâmica. Fornicários. Não há outro termo para quem anda com mulher dos outros. Depois estamos aí pregando e clamando por dinâmica, por poder vivificador. E essas mulherzinhas fornicárias ficam sempre atrás dos fornicários, sempre insistindo. Eles querem sempre ter um tempo de fornicação doutrinária, de palpites doutrinários, de apreciação de mensagens, de apreciação de ministérios, de qualificação de ministérios. Fornicários, adúlteros, assim diz o Senhor. Não haverá dinâmica. Que uma mulherzinha fornicária como a mulher de Potifar merecia, ela largar a capa na mão dela. O irmão Branco disse: a mulher é o vaso mais fraco. Nesse caso, ele responsabiliza o que é mais forte. Você não pode, de maneira alguma, justificar um adultério porque ela insistiu. Ela é insistente. Ela é entrona. Ela insiste com a gente. Como é que a gente faz? Eu fico constrangido de dar uma lição bíblica nela. Resultado: fornicação. Porque são pessoas que não sabem se comportar. São entronas em ministérios. São murmuradoras, conspiradoras. E não adianta nós esperarmos dinâmica. Isso se torna opróbrio dentro da igreja, dentro dos ministérios. Isso se torna opróbrio. É incesto dentro, é acã dentro. É isso, não adianta jejum, não adianta oração. Deus não ouve sua oração, por mais bem intencionado que esteja. Eu não escutarei tua oração. Não importa o quanto ores, não importa o quanto chores, não importa o quanto rastejes, Josué. Às vezes é um Josué mesmo. Tu estás morto, e aquele homem é meu profeta. Isso é muito difícil de entender. E um profeta não luta para salvar o rebanho? Ele se põe até no lugar. Eu quero morrer, Senhor, no lugar desse povo, então. Mas o que é vindicação a essas alturas?
É Abraão fazer uma coisa toda dessa, depois de errar? Quem ia morrer era quem ia se beneficiar do seu erro. Sabe por quê? Porque Abraão era vindicado. Depois dele próprio errar, quem ia morrer era quem ia se beneficiar, ter prazer, ventura amorosa, mas enganado pelo próprio Abraão. Você está vendo o que é vindicação? Você quer ver? Está aqui, ó. Davi comeu dos pães da proposição sem poder. Ele não podia comer. Aquilo era só para sacerdote. Ele havia se casado com Abigail, que tinha sido mulher de outro homem. Ele havia se casado com Betseba, de onde veio Salomão. Agora vem e come do pão que só o sumo sacerdote podia comer. Irmãos, o que é isso? E depois nós vamos ver um pobre, simples, humilde, usar com toda a boa vontade, acorde daqui e ajuda dali, e bem pertinho na obra, no ministério, põe tudo no lugar, o corpo no lugar, e daqui Davi sua espada, mete aqui, e coisa e tal, e daqui a pouco vamos na festa. Eu vou perto da arca. Quem não quer estar perto da arca? Quando a arca começou a cair, o pobre do Uzá vai e põe a mão para defender a obra do Senhor. Morto. Quem devia morrer, na razão, era Davi, não ele. Mas era vindicado. Bom, eu sou vindicado, então eu posso fazer isso, aquilo, outro, aquela trama. Não é isso, não. Deus nos cerca de todos os lados. Que pensas de vindicação? Você quer ver? É ter uma mulher como a de Wesley e aquilo não fazer sombra no seu ministério. Que coisa, que página triste ficou sobre a mulher de Wesley. Porque ela perseguiu tanto o ministério do marido. Mas o ministério do marido não foi abafado por aquilo. Ele nunca estava clamando: ai, minha mulher, é minha mulher. Eu não sei se eu paro, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. Mombrando disse: se tem dúvida, pare então. Wesley não teve um segundo, não teve 15 minutos de desânimo na sua vida ministerial. Isso é vindicação ministerial. Isso é a soberania de Deus operando. Isso é não fazer sombra. Coisa que poderia até apagar, escurecer aquele ministério, não faz sombra. Ele segue em frente alimentando a igreja. Ele segue em frente alimentando os filhos de Deus. Vindicação é problemas. Vindicação é sofrer impasses com a família. Vindicação é sofrer decepções e aquilo continuar operando. O poder de Deus operando. Problemas com filhos e aquilo não fazer sombra. Mombrana teve problemas seríssimos com seus filhos, mas, no entanto, aquilo nunca fez sombra sobre seu ministério. Aquilo não impediu que ele fosse ao teu fim, pregando a palavra vindicada. Isso é vindicação. Conselhos de ministros contra você, sinédrios contra você, jornais, fuxicos, falsos irmãos, falsos companheiros, te atacando pelas costas, fazendo camas de todas as maneiras, etc. E não fazer sombra sobre o seu ministério, e aquilo prosperar, e Deus perdoando suas fraquezas, não considerando as possíveis falhas. Foi como fez com Abraão, como fez com Moisés. Moisés teve falha em casamento de contraste, e pegou uma mulher cozita, e Miriam tinha razão de murmurar, mas quem ficou leproso não foi Moisés, foi Miriam. Isso é que é vindicação. Ele fez mal para mim, ele está me prejudicando. Onde está a sua vindicação? Ministério que não sofre afronta não tem vindicação. É como a esposa que tem seu próprio dinheiro, é como a esposa que tem seu próprio salário, tem sua própria bolsa que não depende do marido. Isso é ministério sem vindicação. Qualquer problema que tem na igreja, bom, eu não preciso de vocês, eu não preciso dos seus dízimos. Quando surgiu um problema na igreja, irmão Branco dizia: vocês sustentam a minha família, vai lá. Então agora, lá vai a doutrina agora vocês. Era diferente. Isso é como a mulher que tem sua própria bolsa. O dinheiro é meu, fui eu quem ganhei. Você quer ver aqui como o irmão Branco escreve uma coisa tremenda, irmãos? Segundo volume de adoção, parar de 186 a 188. Isso aqui é profundo. Sim, certamente está. Disse o Espírito Santo: eu tenho lhe dado testes. Rapaz, tente-o desta maneira, tente-o daquela maneira. Eu tenho feito cair enfermo. Eu tenho rebaixado. Quem quer ser rebaixado? Eu tenho triturado. Quem quer ser triturado? Eu deixei o diabo fazer tudo o que ele pôde fazer com ele. Ele subiu exatamente de volta outra vez. Ele simplesmente veio da mesma maneira. Veio, subiu outra vez. Ele não ficou lá embaixo, não. Eu o fiz enfermo. Eu fiz isto.
Eu coloquei um hospital. Eu levei aqui fora e fiz isso e fiz aquilo. Eu coloquei sua esposa contra ele. Eu coloquei seus vizinhos contra ele. Coloquei todos. Não fez nem um pouquinho de diferença. Disse, embora ele me mate, eu confiarei nele. Mas eu matei sua família. Eu tirei isto. Eu fiz isso. Eu fiz tudo isso. Eu fiz isto. Aquilo e aquilo outro. Ele permaneceu exatamente de pé. Isso é vindicação. Embora ele me mate, ainda assim eu o servirei. Ele é meu. Ó bem, eu creio que nós devemos chamá-lo fora em algum lugar pequeno e especial e fazer uma adoção. Esse sim. Esse é o que deve botar a mão sobre a cabeça dele. É que foi fiel numa oportunidade que o Espírito Santo deu e não foi. Foi rebelde. E você põe a mão e Deus te mostrará depois. Tempo mostrará. Deus mostrará. Um dia Deus mostrará todas as coisas. Eu não estou falando nada de mim mesmo. Se eu não crer que o Espírito Santo está falando aqui, eu tenho que parar de pregar. Eu sou um falso profeta, sou um falso ungido. Se vocês não creem que Deus está aqui nesta hora falando, me deixe aqui, falando só para as colunas. Vão embora, aqui tem outros ministros que podem vos acolher e vos acudir. Essa Bíblia está aberta e nós temos que chegar a conclusões apostólicas e verdadeiras. Nós mesmos pregamos e olhamos, isso quem é fiel no mínimo será fiel no máximo, mas não é no mínimo que eu dou, é o mínimo que Deus deu e não sabe ser fiel. Não é o mínimo que eu dou, não é o teste que eu te dou, que te aprova, é o teste que Deus te dá. Eu creio que esse camaradinho aqui, ó, esse sujeito, como diz o irmão Branham, deve ser trazido aqui à frente e receber a adoção. Agora, quando o pai, no Velho Testamento, compreendia que seu filho estava chegando à idade e tinha amadurecido para adoção, eles nascem criança, mas eles são filhos logo então. Mas então eles nunca serão mais do que simplesmente crianças. Somente um filho comum, até que eles amadureçam e mostram o que são. Então ele o chama. Vocação para ministério. Então ele o chama. Não é ele se oferece. Acorda aqui, espreme dali e cuida daqui para não ofender. Não, eu não creio em ministério dessa natureza. Deus está em seu coração, vá. Vá. Vá como Filipe foi. Vá como todos eles foram. Vá chamado por Deus. Vá como quem foi fiel no mínimo, quem foi fiel na sua mocidade. Eu não quero aprovar ninguém que esteja bom na minha concepção. Quem vai te provar é o próprio Deus, é seu próprio fruto, é seu próprio ministério. Quem te faz pastor é o rebanho que você ganha. Isso é que diz que é pastor, é o rebanho que te ama. Quando eu soltar aquele manifesto contra o meu ministério aqui em Goiânia, me desconsiderando como pastor, eu tinha um tabernáculo com quase 2.000 pessoas me amando, com quase 2.000 ovelhas. O que me interessa é esse conselho, o que me interessa é esse companheirismo, o que me interessa é esse encontro, o que me interessa é que seja quem for, me considere como pastor. Antes de eu ter pessoas que me considerem como pastor, eu não quero nenhuma imposição de mão sobre mim. Eu não quero nada disso. Antes de ter pessoas que me amem, que me respeitem, que possam tomar meu conselho como ovelhas. Quando é que eu vou aceitar ser chamado de pastor? Isso é contra as Escrituras, portanto é falso, é contra Deus. Você quer uma oração hoje? Que seja quem for. Eu estou com fogo no coração, estou com vontade de pregar. Agora tem uma coisa. Pastor, quem te credencia como pastor, espiritualmente falando, é seu rebanho. Rebanho de 1.000 pessoas. Um mínimo de 1.000. Não, de 2.000 pessoas no mínimo. Não. 5 pessoas. 5 pessoas que te respeitem. 5 famíliazinhas que podem assentar humildemente. Vamos lá no pastor João da Mata. Ele não sabe fazer um discurso, mas ele tem calos nos joelhos. Ele não sabe escrever, fazendo uma composição, mas ele sabe chorar pelas ovelhas. Ele não sabe ler a Bíblia, mas sabe molhar a Bíblia com lágrimas de intercessão. Esse aqui é o pastor. Sim, prega muito bem, sim, muito bem, está muito bem. É um dom. Eu tinha aqui o irmão Branham mostrando que isso é dom. Mas vamos para a vindicação? Sim, aqui está, Davi versus Saul.
ou Saul versus Davi. Saul e Davi eram ungidos pelo mesmo profeta, pelo mesmo óleo, a cabacinha de óleo que o profeta carregava. Pelo mesmo óleo, ungido com o mesmo espírito, com a mesma mensagem, pelo mesmo profeta. Mas vamos ver onde está a vindicação. Saul por vontade permissiva, Davi por vontade perfeita. Saul por escolha de aprovação aparente, grande homem de ombros que podiam sobressair. Davi escolhido à parte, sem nenhuma aparência, pelo assim diz o Senhor. Isso corresponde à correspondência pessoal do homem de Deus. Correspondência pessoal. Não é o homem oferecido, é o homem recluído, chamado quando nem estava pensando naquilo. Ah, mas o Mombrana disse, ele tem uma bola de fogo no seu coração. Ele falou que o evangelista tem uma bola de fogo no coração, queimando para pregar. E ele vai e prega e ganha as almas. Ele vai e prega. Ele não sai de igreja em igreja fazendo proselitismo. Irmão Brano não foi proselitista. Irmão Brano não mandou ninguém estar lá na casa de membro de denominação fazendo proselitismo para ver se faz um grupo de pessoas. Não! Não, uma das qualidades pessoais do profeta foi essa. Vindicação. Estamos conhecendo aqui o que é um evangelista. Estamos conhecendo o que é um pastor. Estamos conhecendo o que é vindicação com correspondência pessoal. Um ministério que não tem alguém ali gugunando contra ele não é de Deus. E esses ministérios vindicados dão lugares a outros vindicados. Deus vindica um para vindicar o outro. Levanta um para levantar o outro. Dar ajuda, dar a mão de levantamento. Dar até mesmo um lugar para ele. Abel deu lugar a quem? A Sete. Deu lugar através da morte, do sangue. Abraão deu lugar a Isaac. Jacó deu lugar a José. Davi deu lugar a Salomão. Moisés deu lugar a Josué. Elias deu lugar a Eliseu. Jesus deu lugar ao Espírito Santo na igreja. Elias deu lugar à noiva. Aleluia! Vindicações. E ele deu lugar a pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres. Ele diz assim, ó, seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo, certo? É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, correto? Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. A função desses ministérios na igreja é pastor, evangelista, profeta. Agora, quando essas peças não estão no lugar certo, nós vamos encontrar perguntas e respostas. Número 3, parágrafo 46 ao 48. Agora, o Espírito Santo aponta a estes ofícios. Está vendo? O Espírito Santo aponta a esses ofícios. Mas quando você tenta forçar a si mesmo nisto, é melhor não ter do que ter manufaturado. Se eu disser que você tem que comer torta de cereja, e se a torta de cereja te faz vomitar, e ainda você vomitaria e tentaria comer torta de cereja e vomitaria, você estaria prejudicando a si mesmo. E esta é a maneira que você tenta fazer quando você tenta forçar a si mesmo a fazer algo que é contrário ao Espírito. Isso é para a igreja e para nós. O alimento é composto. Ele tem a sua vida destinada para uma certa coisa. Você compreende isso? E você, quando você está cheio do Espírito, aqui está um dos melhores sinais que eu conheço. Fala língua, pula, salta, cura enfermo. Já teve doutrina até que se você ora para um enfermo e ele não é curado, ele não tem o Espírito Santo. E eu sei de onde vem isso. E muita gente aí no centro e não sabe. É que são simples como a pomba e prudentes como o bicho preguiça, né? Aí está a coisa. Qual é o sinal que você tem o Espírito Santo para lhe dirigir? Você está tão apaixonado por Cristo e crê na palavra que ele diz ser a verdade. Se você crê que ele está falando aqui, você deve dizer amém. Se você não crê, você não deve dizer amém. Você deve dizer assim, Senhor, tem misericórdia desse homem, ele está com falso espírito aí. Olhe por ele. Essa é a evidência que você tem o Espírito Santo. E sua vida estará cheia de gozo. E que coisa! Tudo é diferente. É diferente do que costumava ser. Este é o Espírito Santo. Você ainda não viu mudança naquela vida do velho moinho? Daquela velha natureza? Você não assistiu o estudo aqui? Deus não troca o espírito da pessoa. Ele troca a natureza daquele espírito.
A alma que morrerá, toda essa tem que morrer. Para ser salva, ela tem que morrer. A alma que nós trouxemos, a natureza do nosso espírito, tem que morrer. Aí é onde se cumpre isso. A alma que pecar, essa morrerá. Então tem que morrer e nascer de novo. O passado fica para trás, levanta-se com uma nova natureza no Espírito. Essa natureza é Deus, diz o irmão Branham. Isso é o batismo do Espírito Santo. Não importa se morre queimado, não importa se é desastre, não importa se vizinho levanta contra ele, não importa isso, aquilo, outro, o ministério um contra o outro, não importa nada disso. Agora, estes dons estão no Espírito Santo. Eu quero os dons que estão no Espírito Santo, que estão no Espírito Santo, que estão no que é perfeito. Os dons que estão no Espírito Santo. Estes dons estão no Espírito Santo. Então, é melhor que você tenha o doador e não tenha nada de dom, do que ter dons sem ter o doador. Por quê? Eu só quero os dons que estão no Espírito Santo. Você deve querer somente o dom que está no Espírito Santo. Mas quando há confusão, onde há divergência e onde nos estabelecemos, o Espírito Santo, ele mesmo não pode atuar. Vê você? Ele não pode operar através das pessoas. Onde há confusão, se nós vamos solucionar um problema entre famílias, entre duas pessoas, e uma não espera a outra terminar para falar, você quando tiver um problema que for ouvir a outra, traz um pedacinho de papel, e um lápis, uma caneta, e os itens que a pessoa disser que você vê que tem que ser respondido, esclarecido, você anota ali. Porque caso contrário, não é assim. É assim. Não foi assim, não. O Espírito Santo não atua naquilo ali. Onde um homem não pode falar, com bom senso, é claro, dentro da perfeita ordem, até expressar seu pensamento. Isso é correto, dentro da ordem, a partes legais. Mas onde uma reunião que não se pode ser como foi a nossa aqui, não há Espírito Santo ali. Ele não atua. Ele pode estar ali com aquela pombinha triste que vocês viram. Resistido, desafiado. Isso é a mesma coisa no lar. Aonde quer que for, não há diálogo espiritual entre marido e esposa. Não há diálogo entre filhos e pais. O Espírito Santo não atua ali. E quando um outro lado não oferece diálogo, quem tem Espírito Santo, então, não tenta convencer. Sabe que vai dar confusão, então melhor ficar calado. Mas quando há confusão, onde há divergência, onde nos estabelecemos, nos fechamos ali, diz, se não for assim, o Espírito Santo, ele mesmo não pode atuar. Ele não pode operar através das pessoas. Ele não pode fazer o que tanto almejamos. Bom, Elias deu lugar à noiva. Quantos creem que são membros da noiva de Jesus Cristo? Aleluia. Nós cremos, todos os ministros creem, graças a Deus. Aleluia. Elias deu lugar para a noiva. Através desses ministérios, por mais simples que sejam, vindicados, operando. Porque não pense você, se você não estiver vindicado dentro da mensagem, por Deus, você não alimentará aquele povo. E esse povo saiu da denominação justamente por falta de alimento espiritual. Você tem que reconhecer isso. Isso não quer dizer que o povo fica obrigado a ficar comendo bolotas. Nem o filho pródigo não quis bolotas. Ele lembrou da casa do pai. Ficar comendo complexo. Só defesa do ministério, e pau num, pau no outro, pau num, pau no outro. Só complexo. Isso é bolotas. E bolota melhor do que essa tem lá no mundo. E se toda a igreja pudesse entrar em harmonia agora com essa mensagem, com esse espírito que está atuando aqui, você iria ver. Se eu mesmo, da minha parte, pudesse dar conta de me render do jeito que eu tenho desejo, nesta hora, meu irmão, minha irmã, pergunta e resposta 3, parágrafo 54. Agora, se toda a igreja trabalhasse em harmonia assim, peça por peça, terminal de roda no lugar de terminal de roda, carburador no lugar do carburador. Você já pensou, irmão, botar um carburador no lugar do distribuidor e o distribuidor no lugar do carburador? Bom, afinal de contas, como eu posso ser um bom motorista sem saber determinados sinais do carro? Não conhecer nem que a gasolina acabou. Quando a gente acaba com a partida... pegou agora, avivamento! Glória a Deus, aleluia! Mexeu comigo, acabou a gasolina. Não tem suficiente discernimento para saber que está faltando petróleo. O que está faltando é o petróleo. De novo. Fuxiquinho daqui, fuxiquinho dali. Cochicha dali, cochicha daqui. Fala de um, fala de outro, fala de um.
Agora, se toda a igreja trabalhasse em harmonia, essa mecânica, assim, é melhor nós darmos lugar para o homem que entende da coisa. O homem que entende da coisa. Você sabe quem é. É melhor nós ouvirmos mais o que o profeta disse do que o que eu penso. Então vamos ver o que ele disse. Se toda a igreja trabalhasse em harmonia assim, então no nosso meio estaríamos expulsando demônios. Agora vocês entendem. Vocês têm que conhecer as etapas. Ele diria que agora essa igreja estaria falando a palavra falada já. Eu digo em nome do Senhor Jesus, com pena de responder no dia de juízo, que a hora de acrescentar é agora pelo próprio Espírito, de ter revelação das etapas. Porque por falta de revelação das etapas, criaram até um outro mensageiro. Se ele não está aqui, eu desapareço, ele entra em cena, coisa e tal, falando do próprio ministério dele. Então está aqui. Estaríamos expulsando demônios, pegando em serpentes. Nós já estudamos aqui, não é para tentar não. Pegando em serpentes, sem ser ofendido. Pegarão em serpentes, bebendo coisas mortíferas, comendo frangos de granja, verduras envenenadas, frutas envenenadas, e todas essas coisas, e dizendo, Senhor, eu não tenho outro meio. Abençoa este pão, abençoa este leite, porque tudo está envenenado, é veneno. Comerão coisas mortíferas. A ciência tem ajudado. O problema da superpopulação, a hibridação de venenos na comida, venenos, parafina no arroz, parafina no açúcar, e tudo quanto é coisa química. Você faça o que puder, coma açúcar de forno, eu gosto, me dá, me arranja, me vem num saco, quem tiver. Mas se não tem, ó Senhor, abençoa aqui primeiro, segundo a tua palavra, comendo coisas mortíferas, e todas as coisas acontecendo. Mas quando você tenta forçar isso para os indivíduos, isso está nele. Meu irmão, se eu fosse esperar alguém dizer assim, eu sinto que você tem um ministério, eu estava perdido. Vocês estariam perdidos. Eu sinto que eu devo um programa de rádio. Se você for esperar eu sentir, você está perdido. Mas quando você tenta forçar isto para os indivíduos, não há vindicação. Então você encontrará a si próprio. O Espírito Santo, nesta hora aqui, pode chamar alguém. Venha cá. E aquilo coincidir com o que está no seu coração. E confirmá-lo. O Espírito Santo pode chamar, eu creio perfeitamente. O Espírito Santo. Isso será pentecostal outra vez, se não for assim. Oh, mas que coisa tremenda, marca isso aí. Pergunta e resposta número 3, parágrafo 54. Mas quando você tenta forçar isso para os indivíduos, para falar a língua, e você tem que tocar uma manivela aqui para um culto terminar, bam! Então você encontrará a si próprio, cheio de dons, e o povo dizendo, o pastor aqui orou por mim, eu fui curado, o pastor aqui orou por mim, eu fui libertado, e você encontra a si próprio. E isso será pentecostal outra vez. Voltando. Então você terá a Babilônia. Confusão. Você não pode julgar isto. Veja só. Nossos corações estão cheios de alegria e felicidade. Olha que coisa. Os pássaros estão cantando. Tudo é maravilhoso. Nós simplesmente cheios do Espírito de Deus. E estamos tão apaixonados por Jesus que queremos orar a noite toda. Isso aí aperta. Orar a noite toda? E o serviço do Senhor que eu tenho que fazer? E as cargas que eu pus sobre os ombros? E as compras da igreja? E os compromissos financeiros da igreja? Como é que eu vou aguentar? Eu não aguento essas coisas, não. Quando Deus chama o homem, ele equipa o homem. Quando Deus indica o ministério, ele dá homens para ele. Deus deu homem para Davi, deu homem para Abraão, deu homem para Moisés, deu homem para tudo quanto é ministério que ele indicou. Deu Timóteo para Paulo, deu Tito para Paulo. É o bispo de Paulo, não importa, é bispo mesmo. Deu Timóteo para o irmão Brana e deu os meninos por aí. Confusão somente se nós pararmos ali, somente com o movimento pentecostal. Isso não é vindicação. Vindicação para a mensagem da era, para a hora da era, era isso. Mas a era agora é outra. É um povo sofrendo e sabendo para onde vai. Basta de pregar que ele faz na terra. Isso é Cristo fazendo na terra. É assim. Esta é a verdade. Isso é o que ele faz na terra. Faz essa operação tremenda. Mas ele nos fala daquele homem velho que entrou ali com as calças frouxas numa convenção que muitos rapazes haviam pregado e coitado, e entrou aqueles pobres velhos lá, ele disse assim, fiquei com dó dele. Olha o que eu vi. E daqui a pouco esse homem começou a falar, bom, vocês têm pregado durante esses dias todos, falando do que Jesus fez na terra. Agora eu vou falar do que ele fez no céu.
E começou lá de trás, até no arco-íris, nas 7 cores do arco-íris. Isso fala de muita coisa para nós nesta hora. Você lembra que o irmão Branham não foi na casa da viúva para pôr a casa em ordem? Ela já estava em ordem. Hã? Você vem para a igreja para entrar em ordem ainda? Você já deve vir na ordem para receber alguma coisa a mais. Isso é certo. E o pobre, velho pregador experimentado daí a pouco gritou: ô rapaz, a plataforma está pequena para mim aqui. Isso aqui não está me cabendo. E um dia desses isso ficará muito pequeno para nós e nós iremos. Aleluia. Mas tem que sair dessa infância, diz o irmão Branham. Pergunta e resposta 3, parágrafo 55. Agora, eu não desejo embaraçar essa multidão. Tem gente que embaraça o povo, hein? Nós devemos ter cuidado. Ou nem mesmo eu para vocês. Mas eu gostaria de saber, se eu pudesse perguntar nesta manhã quem nesta multidão, ou estas pessoas que tivessem o Espírito Santo, provavelmente 95% de vocês levantariam suas mãos dizendo que vocês têm o Espírito Santo. Quer dizer, o irmão Branham não mandou levantar. Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão. Ele disse que podia embaraçar a multidão com isso. E ele disse, por fim, que isso é um desrespeito. Coisa que muitos ministros têm feito. E depois provar que ninguém tem o Espírito Santo. Você sabe disso? Por um lado pode provar que tem, por outro lado prova que não tem. Aí então vem o problema das duas faces. Está aqui. Eu não desejo embaraçar esta multidão, ou nem mesmo eu para vocês. Eu gostaria de saber, se eu pudesse perguntar nesta manhã, quem nesta multidão, ou estas pessoas que tivessem o Espírito Santo, provavelmente 95% de vocês levantariam suas mãos dizendo que vocês têm o Espírito Santo. Então eu voltaria e lhes daria uma evidência bíblica, somente uma evidência bíblica. E eu duvido que haveria uma ou duas mãos levantadas. O irmão Branham podia dar o nó no homem e não dava, conforme a hora. Está aqui, olha, uma ou duas mãos levantadas, se ele desse uma evidência bíblica. Simplesmente amarrar isso em um certo lugar. Mas quando você faz isso, você estará também ferindo a sua congregação. Ferindo, pancando, encantoando. Mas você tem que tirá-los daquela infância para levá-los à idade adulta da fé. Tem que sair daquela infância pentecostal. Tem que saber comer a palavra de Deus como um ruminante. Porque você sabe, o estrume do gado é mais forte do que do cavalo. Então vamos estudar as coisas. A natureza é Bíblia. Sim, porque o gado é ruminante e o cavalo não é um ruminante. Come a mesma coisa, é o mesmo alimento, é a mesma mensagem, mas um é ruminante e o outro não é ruminante. E lá na Bíblia, no Velho Testamento, no Tito, diz para o povo de Deus comer só ruminante. Só quem rumina a palavra, que aquilo volta dentro de si mesmo e pode mastigar aquilo a noite toda. E pode sair espuma na boca. E pode ter o calor do Espírito. E pode vitalizar aquilo. Mas você tem que tirá-los daquela infância para levá-los à idade adulta. Dá-se um estudo da palavra e logo tem gente dormindo. Faz um movimento pentecostal e tem gente de mão levantada toda hora. Essa é a grande verdade. Então, acontecendo isso, o que virá? Então virá transformação. Porque agora é uma coisa que, você vê, o ferro foi transformado em roda, o mesmo ferro foi transformado em lataria, o mesmo ferro foi transformado em bloco, o mesmo ferro foi transformado em isso e aquilo, e veio para o seu lugar certo. Então vem a transformação. Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 58 e 61. Agora tem uma coisa, isso não pode acontecer até que algo aconteça. Vamos pegar primeiro perguntas e respostas, número 2, parágrafo 120. Agora essa pedra não encaixará aí embaixo nesse fundamento do fundo. Tampouco encaixará no segundo fundamento, ou no terceiro fundamento. Unicamente encaixará no fundamento de cima quando todo edifício houver sido enquadrado a pedra. E Jesus não. Todos podem repetir, não. E Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes, e o ministério, que uma vez ele deixou. Não há 2 ministérios na mensagem. Há um ministério só para o mundo todo, que ele deixou na terra. Terá que ser o mesmo, então. E logo isso traz reticência. Paulo disse, Hebreus 11, para que não fosse aperfeiçoado sem nós. Hebreus 11, 40. Eles têm que ter este ministério. Eles quem? Eles têm que ter este ministério para ressuscitar os luteranos, os elianos
e a todos aqueles através de suas eras. Quando isto vier, quando essa parte onde se congregam as águias, onde estiver o corpo morto, ali se juntarão as águias. Era a pergunta. É justo, perfeito, espero que isso haja respondido a pergunta. Acho que isso tenha respondido. Eles têm que ter esse ministério. Jesus não virá até que a igreja, um corpo de crentes, e o ministério que uma vez ele deixou, esteja em plena harmonia. Peça por peça, cada um no seu lugar. Mas ainda tem o parágrafo 117. Eu não sou ele, sou seu servo, e a coluna de fogo não é ele. Ele está na forma de espírito, vem? O que estava sobre o filho do homem, e agora tem vindo para ungir os filhos do homem, para trazer outra vez um ministério exatamente igual como ele disse que seria, para assim unir-se a cabeça e o resto do corpo. Um ministério. Isso está em pergunta e resposta número 2, parágrafo 117. E ainda na pergunta e resposta número 2, parágrafo 111. Agora no dia de Pentecostes ele desceu, essa coluna de fogo, e se espalhou nessa forma, e línguas de fogo se assentaram sobre cada um deles. Não suas línguas, mas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Um grupo escolhido e selecionado, identificado por esta coluna de fogo, mostrando que Deus espalhou a si mesmo no homem. Não captam? Deus, o Logos se derramou no homem. Deus, não numa pessoa. Ele está em sua igreja universal. Ele disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Mas, agora sei que King James diz, maiores. Porém, a tradução correta que há é, mais que estas vós fareis. Deus foi contido e confinado num homem, Jesus Cristo. Porém, agora ele está contido e confinado em Joaquim Gonçalves Silva. Confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. Em toda a igreja. Não homem que está ali, veio aí. Não. Onde é que está Cristo? Em vós, esperança da glória. E o que é glória? A essas alturas, o que é glória para nós? Mas aqui está o que nós podemos comer e ruminar depois. Então virá transformação. Vamos para a pergunta e resposta número 1, parágrafo 58 e 61. Agora, a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. Os que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar os que dormem agora no pó. Haverá um tempo para despertar os que dormem agora no pó. Não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo no pecado, almas encarceradas hoje. Não se despertam por outros 1000 anos, mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. E eles, na graça do rapto do Senhor, esses corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção. E então todos nós nos congregaremos. E quando começarem a se congregar, então os que vivermos seremos transformados. Transformados. Tornará como foi Abraão, de um velho, num jovem. Que é esta transformação súbita? E depois de um tempo você estás viajando com o pensamento. E então podes ver aos que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Agora você leu lá atrás, ele citando que Paulo disse que sem a nossa perfeição eles não podem vir. Achou que na mensagem do profeta? Não. Agora tem uma coisa, quem não for transformado como Abraão foi, não verá aqueles corpos. Tem que ser transformado. Isso não depende de você. Isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Mas você andará aqui na terra ainda através de um pensamento. Você vai lá do outro lado. E nós podemos congratular, confraternizarmos com eles. Nós podemos congregar com eles. Porque então nós os veremos. Essa transformação é aqui ainda. Oh, que beleza! Que coisa maravilhosa! Depois de um tempo, esse tempo não será muito longo, estás viajando com o pensamento. Então podes ver aos que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Note a transformação. Estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado ao mesmo tempo. 2 estarão no campo,
Um será tomado e outro será deixado. Um na parte escura da terra e um na parte iluminada da terra, bem? Será um rapto universal. Sim, toda a igreja estará junta. Porém, depois que comecem a ressurreição e o rapto. Dali, então, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas vocês vão pôr em ordem, porque a coisa tem que ser encaixada. Ministérios vindicados, povo vindicado, confirmados por Deus. Quando vermos que estamos nesta era e que estas coisas têm que ser assim, eu certamente creio que quando esta noiva eleita é chamada e posta no livro da vida, então virá um estrondo do céu, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Deus o tem prometido. 3 classes de crentes, parágrafo 48. Deus o tem prometido, então é assim, diz o Senhor. Pastor, estamos esperando alguma coisa mais ainda aqui na terra? Sim, irmão, virá. Virá sim. Virá. Contente-se com isso, espere nisto. Seja fiel no mínimo. Porque quem tem, seja dado. Quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E sabe o que vai acontecer com isso? Quando entrar tudo em harmonia, se nós alimentarmos esse espírito que está atuando agora, se nós dermos água para ele, sabe o que vai acontecer? Tudo no lugarzinho certo. Cada tecla no lugar, o piano vai tocar sozinho. O piano tocará sozinho, sem imposição de mãos. A viúva requererá seus filhos. É voz da ressurreição. Vamos ver. Então não oraremos, falaremos a palavra. É Josué com Efésios, não com Coríntios mais. Havia centenas de pessoas presentes e todas olhavam esta maravilha. O piano tocava só. Então foi quando os coxos saíram das cadeiras de roda, levantaram de suas camas e demais coisas e regressaram às suas casas caminhando curados. Esse mesmo Jesus Cristo está presente nesta manhã, tal como esteve ali nessa ocasião. Então esse irmão que entra cego aí sairá enxergando. Quando o piano estiver tocando sozinho, sem nada de humano, mas com as teclas todas no lugar certo, cada nota afinada, aquilo tudo dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me falou para não ir naquela casa, agora eu não vou. O Espírito Santo me disse, detente, detente. O Espírito Santo diz, fica parado, fique. O Espírito Santo diz, vai, vai. O Espírito Santo diz, não vai, não vai. O Espírito Santo diz, não faça isso, não faz. O Espírito Santo diz, faz isso, faz. Então é cada nota. Bate o dedo na tecla aí, Vera. Bate o dedo numa nota aí. Ela vai bater um dedo. Faz uma nota de somente crer. Faz uma nota de somente crer. Cada tecla em seu lugar. Cada tecla em seu lugar. Cada nota soando certo. Cada obreiro no seu lugar. Evangelista, evangelista. Pastor, pastor. Mestre, mestre. Profeta, profeta. Apóstolo sendo respeitado como apóstolo. E Deus entrando em cena. E cada nota no lugar certo. Aleluia. E aí então você verá o grande curador entrar em cena. Olhos sendo curados. Quem está faltando um braço será posto de novo. Filhos sendo requeridos. Não com exercício de emoção, não com afeto maternal, mas pela palavra falada. Tudo está no lugar. Isso é Deus outra vez. Entrou em cena o Espírito Santo. Entre em harmonia, entre numa só fé, entre num só Espírito, e Deus entrará em ação. Deus é responsável pelo que Ele tem que fazer. Ele próprio se responsabiliza pelas suas ações. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Mas somente Ele está insistindo hoje. Entrem, meus filhos, entrem no lugar certo. Custe dores, tenha que deixar 10 mil. Vá para um só, tenha que fazer isto, tenha que fazer aquilo. Seja o que for, dê a nota certa e teremos uma música entoada. Há testes que a igreja está enfrentando e enfrentará. E haja arrependimento e lágrimas nesta hora. Não precisa haver gritos. Ele disse assim, você pergunta, irmão Brana, você gritou muito? Ele disse, não, apenas uma sensação de segurança. Mas temos que estar pondo a igreja em ordem. A casa de viúva não estava para ser posta em ordem. Ela estava em ordem. Ela não estava muito preocupada com pele, com beleza, com cabelo, com outras coisas. Vamos ver o que está aqui. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Parágrafo 17 ao 21. Eu quero que você recorde isto. E eu vou tentar passar por isto outra vez de manhã. O evangelho é dado a eles. É um evangelho de fé.
não de obras de maneira nenhuma. E como eu disse ontem à noite, quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes, quando eles desceram até os judeus, Atos 19:5, eles tiveram que colocar as mãos naqueles para recebê-lo. E quando eles desceram até os samaritanos, eles tinham que colocar as mãos sobre eles. Mas quando eles chegaram até os gentios na casa de Cornélio, enquanto Pedro falou estas palavras, nenhuma imposição de mãos. Vocês estão pegando? Quando a garotinha morreu, a filha de Jairo, o sacerdote disse: venha e coloque as mãos nela, e ela viverá. Mas quando o centurião romano, o gentil, disse: não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, diga a palavra. É isto, vem. A mulher sirofenícia, grega, realmente o que ela era. Quando Jesus lhe disse: não é próprio eu tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães, ela disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ele disse: por teres dito isto, palavra, pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados, pelas vossas conversações, pelos vossos comentários, por isso não há dinâmica. Ele disse: por teres dito isso, o diabo saiu da tua filha. O profeta disse: diga boas coisas então, diga boas coisas, diga algo bom a respeito de alguém, falemos de Cristo, diga algo verdadeiro, algo real. Essa é a maneira de se livrar de demônios. Passar uma noite de oração é difícil, mas conversar fiado a noite toda é fácil. Essa é a maneira de se livrar de demônios. Ele não orou pela menina, ele nunca disse nada a respeito dela ser curada. Ele simplesmente disse: porque disseste isto, por teres dito isto. Então volta o caso da irmã Muser. Ela não pediu por nada, ela simplesmente sentada lá. Porém ela disse a coisa correta que agradou o Espírito Santo. Ela disse: é tempo da palavra. Você fala a palavra de Deus aqui, fala a palavra de Deus acerca de seus filhos, faz oração e daqui a pouco abre a boca para contar a vida dos outros. Não vale nada a sua oração, não vale nada seus legalismos. Se eu não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Legalistas é porque não tem a palavra perfeita. Ela simplesmente sentada lá, porém ela disse a coisa correta. Ela não se pôs a gritar, ela disse a coisa correta que agradou o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou de volta e disse: Hattie, peça qualquer coisa que você desejar. No meio do barulho você não pode entender as coisas. É hora da brisa, é no silêncio que vem o discernimento. Está aqui. E o Espírito Santo falou de volta e disse: Hattie, se ela estivesse gritando, ela não escutaria. Hattie, peça qualquer coisa que você desejar, qualquer coisa que você precisa ou que quer. Descubra se isso é verdadeiro ou não. Peça qualquer coisa, a cura de sua pequena irmã aleijada, sentada. O próprio Espírito Santo foi dando a sugestão. Todo encolhido ali, $10.000 para não precisar de pegar mais na enxada lá em cima nas colinas. Aquela mulher capinava com enxada, aquela viúva, lá em cima nas colinas. $10.000 para você não precisar mais de pegar na enxada. Quer a palavra falada? A juventude restauraria o seu corpo, bem gasto. Fala, peça, seja o que for. Ela está escutando, não está gritando, não, arrepiando toda lá, sem ouvir o que o Espírito está falando. Quieta, silêncio, temor. Quando o leão fala, até os grilos calam. Você não pensa ao contrário, não. No movimento pentecostal é que nós fazemos isso. Nós temos direito e podemos. Está muito bem. Mas a hora do Espírito Santo falar, você pare para ouvir. Escute, aguce bem seus ouvidos. Se põe em temor e diga: Deus me dá um coração próprio para ouvir a tua palavra nesse instante, saber como orar, como pedir, como falar a palavra falada. Amém. Você não precisa mais de pegar na enxada. Peça. Você quer restaurar a sua juventude? Cuida mais da pele do que da alma. Isso vai apodrecer a qualquer hora. Mas é se cuidar da princípio que toma o lugar de Deus, das horas de oração. Seja o que for que você deseja pedir, peça agora. Se isso não vier, seja o que for que você deseja pedir, peça agora mesmo. Peça uma posição de ministério, posicionamento. Se isso não vier, para lhe dar aquilo nesse instante, Jesus disse: diga a este monte. E você tem ouvido a respeito do que tem acontecido. Este é o ministério que estamos entrando. Este é o ministério que estamos entrando nesse encontro da palavra falada. Este é o ministério que estamos entrando. Estamos lá em cima na estrada agora, logo à vinda do Senhor Jesus.
E temos que ter fé do rapto na igreja, para que ela possa ser transformada num abrir e fechar de olhos para sair. Ou nós não iremos! Não importa quanta cura haja nela, não importa que ela esteja abarrotada de gente, mas se não houver fé do rapto nela, nós não iremos. E quando o poder desta igreja levanta, isso traz seus irmãos. O poder daquela igreja traz os outros irmãos. Então haverá uma ressurreição coletiva. E estamos procurando por isto. Vamos orar a Deus assim, estamos procurando por isto, Senhor. Estamos esperando nisto, Senhor. Quando ela pediu que era a conversão dos meus filhos, ele apenas olhou para ele. A palavra quem tinha falado era a mãe. Foi ela quem falou. E ele apenas olhou. Ele não foi lá para corrigir. Ele foi lá para dar. O anjo não veio corrigir o vestido de Maria. Salve, graciada, que o Senhor se agradou de você. Salve, agraciada. Ah, o piano está tocando sozinho. Ela entende a voz. Você é piano, que está tocando sozinho agora. O Espírito Santo está em você. A mecânica que estava ali, as mãos que tocavam aquilo, saíram. Agora você sabe ser dirigido pelo Espírito Santo. Agora você sabe aonde ir, como evangelizar. Agora você sabe onde Deus te mandou. Você não fica conjecturando para lá e para cá. Não, você sabe agora. É hora do piano tocar sozinho. É hora do piano mostrar que ele é o grande curador. Ele não só cura, como salva, liberta. Ele traz, ele dá vida, ele conserta as pernas do menino. Coxos começam a andar, cegos começam a enxergar. Pelo poder da palavra falada. Não para espetáculo público. Não para dizer lá está um grande líder. É a igreja que está fazendo aquilo. É o Espírito Santo. Não é uma boa tocadora que está no piano, mas não. Ele está tocando sozinho. É o próprio Espírito Santo tocando na igreja, dando as notas certas do grande curador. E levando a igreja a somente crer. A somente crer. A somente crer. Somente crer. Somente crer. Você não tem que fazer mais nada. Ficamos enfincados em problemas de filhos, e problemas em negócio que o filho fez, e aquilo outro, e tem que isso ali, e ali, só vivendo em função de família. Isso não é Abraão! Sai do meu caminho! Agora tem um teste. Abraão passou pelo teste. E esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Deus nos dá aquele teste final, pouco antes dele nos dar a promessa. E se isso fosse possível, eu gostaria de dizer algo aqui pessoalmente, mas eu seguirei isto. Aquele teste final para ver como você reagirá nele. E quando ele deu a Abraão esse teste, ele encontrou Abraão tão fiel como ele era quando ele começou. Que bênção seria nesta manhã se nós que tomamos a sua promessa de cura permanecêssemos tão fiéis como estávamos quando aceitamos isto. Não importa o que o médico disse, simplesmente permaneça fiel à mensagem que Deus te curou. Não importa o quanto o mundo se degenere, simplesmente permaneça fiel. Você tem que lembrar, você está sempre sob um teste. E depois de testado, então o que acontece? Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Sem conhecimento vai desrespeitar o que Deus está mostrando? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos. Era um tempo de ouvir, mas agora era um tempo de ver o que ele ouviu. Agora estava vendo o que ele ouviu. Um dia aquela mocinha foi buscar água no poço e um anjo lhe apareceu e disse: salve, agraciada, você é escolhida, e deu a palavra para ela. Ela disse: cumpre em mim segundo a tua palavra. Ali ela apenas ouviu. Ela ouviu, mas passados os meses certos, ela viu o que ela ouviu. Ela viu o que ela ouviu. Um dia Ana viu o que ela ouviu. Um dia Abraão viu. Sara viu, pegou. Sentiu dores do parto para pegar, dar de mamar aquilo que ela tinha ouvido de trás da tenda, com incredulidade até. E que não morreu só porque estava no seu marido.
Quantas vezes nós não já perecemos? É porque estamos em Cristo na graça. Se descremos dessa misericórdia, dessa mensagem. Oh Deus, Jó viu o que ele tinha ouvido. Maria viu o que ela tinha ouvido. Abraão viu o que ele tinha ouvido. Nós veremos. Nós veremos o que temos ouvido. Nós veremos o que temos ouvido. Por isso não devemos crer em interpretações de terceiros, de bandeirinhas, de opiniões próprias, de pensamentos particulares. Quando a questão estava, quem será o sacerdote? Quem será o sumo sacerdote? E o sacerdote encarregou uma vara a cada um. Tinha muitos sacerdotes piedosos. Que os irmãos vivam em união, em harmonia, em unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, cuja vara reverdeceu. O homem que tinha urim e tumim em seu peito, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena pastores, ordena evangelistas, ordena mestres, vindica ministérios, sob o óleo, a unção do Espírito Santo. O óleo foi derramado depois do teste, sobre a cabeça de Arão, e Davi disse: unges a minha cabeça, com óleo o meu cálice transborda. Foi na cabeça, não ficou só na cabeça, foi na barba. O que quer dizer barba? Vê-se abarbeado, assoberbado, dificuldades, sofredor pelas responsabilidades. E Arão, o óleo desceu nas suas barbas, o consolo desceu. Ele carregava uma responsabilidade de sacerdote, como ministro carrega, e óleo desceu ali, em suas dores, em suas angústias, em suas responsabilidades, em seus sofrimentos. Óleo na angústia é regozijo no sofrimento. Isso é o óleo que desceu em suas barbas. Mas você diz, foi até também a orla do vestido. Isso é a igreja, foi derramado na cabeça, passou pelas suas barbas e desceu as orlas do seu vestido. Isso aqui está a igreja, sim, é o corpo. Unge a minha cabeça com óleo e essa igreja transbordará. Amém. E o óleo descia pela cabeça, passava pela barba, ungia-o no sofrimento, na angústia, nas suas responsabilidades, e descia, então era derramado na igreja. Oh, meus irmãos, que tempo é esse que estamos vivendo? O profeta diz, ele está saindo diretamente do orvalho de seu ministério, se referindo à posição do pastor. Ele está saindo diretamente do orvalho do seu ministério. Agora, quando você entra assim, então a primeira coisa que você sabe, o pastor está em seu lugar. Ele está bem disposto. Ele não tem que estar respondendo isso, aquilo outro. Ele está saindo diretamente do orvalho do seu ministério. Ele está sob o poder do Espírito Santo. Ele anda, mas onde as línguas de fogo estão juntas, é quase uma coluna agora. Ela está se movendo, ela sai aqui fora, apanha isto, uma mensagem da igreja, assim diz o Senhor. O óleo tem sido derramado na cabeça, as suas dificuldades têm que ser ungidas com azeite, com óleo, que caso contrário você será derrotado, ela ficará crespa, ressentida, abatida. Tem que haver unção, tem que haver umidade. Por isso o óleo descia nas suas barbas, antes de ir até as orlas dos seus vestidos, antes de descer para a igreja. Por isso o profeta diz que igreja alguma vai um nível de fé mais alto do que o que tem o seu pastor. Agora, meus irmãos, isso dá desespero, ou não dá? Ele está se revelando por meio de um vaso humano. Este é você, este é seu pastor, este é seu diácono, esta é a igreja. Inclinemos nossas cabeças. Aleluia, aleluia, aleluia. Esquecendo das coisas que passaram, estou buscando uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente Cristo possa ver. Há uma tarefa sobre cada um, e portanto é uma tarefa especial. Aleluia. Bem-aventurado o homem que mantém em honra aquele a quem Deus dá honra. Ninguém toma essa honra para si sem que Deus chame, como aconteceu com Arão. A prova da vara seca a reverdecer.
Oh, isso não é brinquedo. Tenho certeza que não sei um montão de conjecturas sobre vocês, mas um monte de verdades, uma concordância de verdades, e que pode pôr um outro passo na nossa vida agora. Você aprenda a falar a palavra para aquele germe que está no seu filho. Você tem que falar a palavra para essa hérnia. Você tem que falar a palavra para essa chaga no coração. Você tem que falar a palavra quando seu filho cai, bate a cabeça e sangra. Você fala a palavra. E você tem que falar as coisas boas. Mas se você mistura, um momento está muito bom, outra hora está muito ruim, ainda não é aquilo. A casa da viúva estava pronta. Aleluia. E a simplicidade da ressurreição, a natureza terá que nos obedecer. Nós vamos parar a natureza. Nós vamos mover a natureza. Precisa crer. Você vai ver uma coisa que você tem ouvido. E se você vai ouvir, é tão bom. Se você vai ver aquilo que você ouviu. Lembre-se, Maria viu aquilo que ela ouviu. Amém? Essa igreja, como Maria, essa igreja se retira toda noiva no mundo. Essa igreja noiva verá o que ela tem ouvido. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos abraçar cada pessoa, cada irmã, cada irmão. Mas a irmã pode abraçar a irmã. O irmão pode abraçar o irmão. E deixa que se óleo lambuze um ao outro. Aleluia. É o homem lambuzado de óleo. Glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
agirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver